Então você vem pensando no seu curso, o seu curso vem tomando forma, você vem articulando o plano daquele curso, e um tema interessante que não pode faltar ali é você pensar no conteúdo programático. Quais são os conteúdos, a sequência de conteúdos que serão ofertados ali para o seu cursista. Então esse conteúdo ele deve ser articulado, sistematizado com o objetivo geral e os objetivos específicos do seu cursista, especialmente se esse cursista for um indivíduo adulto, tá certo? Então, sabe-se que indivíduos adultos nós deveríamos observar os conceitos de andragogia, que são técnicas, teorias voltadas para o aprendizado do adulto. O adulto precisa perceber que aquele conteúdo tem relação com o seu dia a dia, né? Se de fato ele é aplicável ali para o seu contexto. Então é importante você fazer esse exercício e sistematizar muito bem os conteúdos que serão ofertados ali para o seu cursista. Obviamente eu trago também algumas dimensões que o seu conteúdo deveria abordar, que são questões voltadas para as dimensões conceituais. Eu vou falar de conceitos, de teorias, de teorias específicas que cercam aquele conteúdo que eu estou ofertando. Vou pensar em procedimentos. As pessoas consomem conteúdos, mas como elas vão aplicar aquilo na prática? Então isso é uma questão interessantíssima e que as pessoas exigem. Procedimentos, questões procedimentais. E também eu vou pensar sobre a questão da atitude, da dimensão atitudinal. Eu levo teoria, eu falo sobre procedimento e penso na mudança de atitude. É pensar minimamente, é um desafio articular essas três dimensões para que aquela programação, aquele conjunto de conteúdos tenham significado para aquele cursista que você está formando. Então, pense nisso, pense nessa articulação e vai colocando aí no papel, no seu Word, essa ordem cronológica, essa ordem linear. Obviamente, ela tem uma certa sequência, mas você revisita toda a construção do conteúdo para ir aperfeiçoando ao longo da sua formação. Então, por exemplo, eu trago um exemplo aqui de conteúdo programático básico. Eu ampliei esse conteúdo ao longo da construção desse curso. Você vai perceber que seu curso ele vai tomando forma, você vai planejando e nada te impede de você rever pontos específicos. Esse curso mesmo, a cada dia eu amplio os conteúdos programáticos, pensando no preenchimento de lacunas que aparecem quando os cursistas falam comigo, avaliam o curso, fazem críticas, elogios. Então, quando eu percebo uma lacuna, eu vou lá e faço um material para ampliar ali o conteúdo do meu curso e tentar torná-lo cada vez mais atrativo para o meu aluno. Nesse caso, o conteúdo aqui eu coloquei em formato de aulas. Mas você pode adotar a nomenclatura que você achar mais adequada. Aulas, unidades, atividades, lições, isso é uma decisão pedagógica e que cabe a você a partir das reflexões que você faz acerca dessa construção. O conteúdo programático ele é extenso, ele tem aqui diversas aulas, diversos conteúdos que eu vejo que são essenciais a partir dessa reflexão e da vivência que nós fazemos ali nesse cotidiano. Conteúdo programático, nesse caso eu coloquei 16 pontos, mas eu acabei ampliando um pouco mais. E justamente pensando ali nesse planejamento linear, mas que é revisto ao longo de toda a produção. Outro ponto que eu coloco que é muito interessante é descreva os métodos da oferta, os recursos e atividades que compõem o seu curso online. Por que eu digo isso? Você está projetando um material teórico, uma intenção de produção de curso, só que posteriormente você vai transpor isso para uma plataforma de educação à distância. Nesse caso eu uso bastante, o carro-chefe é o Moodle.
Entretanto, existem outras várias no mercado. Então, essa transposição, ela reúne ali um conjunto de recursos e de atividades que visam contemplar o aprendizado do cursista, ok? Então, seja detalhista na sua ementa, na descrição dos seus conteúdos, descreva o método da oferta e o que você vai colocar. Por exemplo, você vai ofertar textos para leituras? Nesse caso aqui eu estou oferecendo. Você vai oferecer videoaulas nesse curso que você está criando? Eu estou oferecendo videoaulas aqui. Podcasts? Você vai oferecer materiais em PDF? Você vai disponibilizar fóruns de discussão? Enfim, você vai disponibilizar questionários de avaliação? Eu gosto muito dos questionários, que são provas online em que você planeja ela dentro da plataforma e o cursista realiza no seu tempo e recebe uma correção automática. Então é importante você pensar nessas estratégias. Basicamente, os cursos que eu faço, eu penso na videoaula, no material qualificado para leitura. Inclusive, esse material, dependendo da proposta, ele pode ser feito para download, para as pessoas baixarem e fazerem a impressão. Tem muita gente que, apesar do advento dos estudos online, ele faz a impressão desse conteúdo. Então, eu coloco esse conjunto de possibilidades. Coloco também no conteúdo, nesse meu planejamento, sobre como o certificado de conclusão é entregue. Como é que você vai fazer isso? Geralmente eu entrego o certificado pela plataforma. O aluno ele termina, alcança ali os scores mínimos, que pode ser 50% de aproveitamento, 70%, né, média 7 ou média 5, e o sistema habilita esse sujeito a emitir ali o seu certificado. Você vai enviar para a casa dele ou vai ser online? É importante deixar claro, né? Nas pesquisas que eu faço, os alunos apontam que as letrinhas pequenas e a falta de clareza é algo que desestimula o sujeito a estudar, proporcionando inclusive até uma eventual evasão. Então deixe tudo muito, muito claro, fale para o aluno exatamente o que ele vai receber ao consumir, ao ter acesso ao seu curso online. Então, por exemplo, eu trago aqui um exemplo prático. Basicamente, eu coloquei, você vai ampliar essa descrição, em que eu coloco o seguinte: esse curso tem orientação de professor online. No exemplo passado eu coloquei autoinstrucional, mas você pode oferecer um curso autoinstrucional e também pode optar em apoiar o seu aluno a todo momento. Coloco também aqui videoaulas, e-books, microlearning e avaliações online. Eu deixo claro para o aluno que existem esses recursos e exponho para ele também que há um certificado de conclusão ao término do curso. Então ele terminou o curso, ele consegue fazer ali o download imediato desse documento. Outra questão que eu coloco que é interessantíssima é estabelecer os critérios de avaliação para cada atividade do curso. Então eu sempre deixo isso muito claro, o que precisa ser feito. O estudante faz as leituras, faz as provas online, participa dos fóruns, consome vídeos, enfim, o que vale o quê? Quais são as pontuações previstas naquele planejamento? Então pense nisso. O que vale cada atividade, qual o peso dessa atividade na formação daquele sujeito, que ao serem somadas vão gerar uma nota para aquele cursista. Então, imagine o seguinte, você reúne ali um conteúdo específico, criou vídeos, que ao final você decidiu optar por fornecer uma prova online para o seu cursista. Uma prova online pode valer 10 pontos, 100 pontos, enfim, fica a sua escolha. Eu geralmente coloco 10 pontos. E eu digo para o aluno o seguinte, se você realizar todas as atividades e tirar pelo menos 50% nessa prova, você está apto a avançar para a conclusão e fazer a emissão do seu certificado na plataforma
de cursos online. Então, pensa o seguinte, é importante ele ter clareza sobre como esse jogo está organizado, para ele ter tranquilidade, para que ele se programe, se organize e escolha fazer aquilo que ele acredita que seja importante, sobretudo do ponto de vista da própria gestão da agenda desse sujeito. Então, é algo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo sobre como equalizar, como sistematizar esses conteúdos para que eles sejam estratégicos, atrativos e que engajem o cursista ao longo de toda a formação.